Jacob Reed desapareceu às 16 horas e 7 minutos, quando estava a caminho de casa vindo do ônibus escolar. Uma semana depois foi encontrado num túnel ferroviário abandonado. O exame forense estabeleceu um fato que perturbou até investigadores experientes. Jacob ainda estava vivo vários dias depois do seu desaparecimento. Aconteceu no subúrbio de Dalewood, um lugar pequeno e normalmente tranquilo no noroeste dos Estados Unidos. Às 16 horas e 7 minutos, Jacob Reed, de 8 anos, desceu do ônibus no cruzamento da Brooks Avenue com a Oak Street. O caminho da parada de ônibus até casa demorava apenas 7 minutos. Naquele dia, Jacó nunca chegou à sua porta de casa. A mãe de Jacob, Julia Reed, ligou para a polícia exatamente às 16 horas e 41 minutos, meia hora depois de seu filho deveria ter voltado. Na semana seguinte, a polícia e voluntários vasculharam a área até que a busca levou a um túnel ferroviário abandonado a 3 quilômetros da casa de Jacob. Lá, Jacó foi encontrado. Estava encolhido num canto. O exame forense confirmou mais tarde. Ele havia vivido ainda vários dias após seu desaparecimento. A polícia percebeu imediatamente que este caso seria mais complicado do que parecia inicialmente. As evidências eram incomuns e cada testemunha contava uma história diferente. O primeiro detalhe incomum foi a pegada de um pé descalço de 19 centímetros na terra úmida ao lado da estrada que Jacob normalmente tomava. Ninguém conseguia explicar por que os sapatos do menino não foram encontrados por perto. Este foi o primeiro mistério que levantou dúvidas sobre um acontecimento casual. O segundo detalhe surgiu na noite do mesmo dia, quando a polícia examinou a casa da família Reed. A janela no quarto de Jacob estava entreaberta por dentro. Os pais afirmavam que a fechavam todas as noites por medo de correntes de ar. Alguém a havia aberto após o desaparecimento de Jacob ou imediatamente antes. O terceiro detalhe surgiu durante o interrogatório dos vizinhos. Mark Ellison, de 46 anos, vizinho do outro lado da rua, afirmava ter sido o último a ver Jacob. Sua declaração, no entanto, era contraditória. Ellison disse primeiro que havia visto Jacob às 16 horas e 10 minutos, mas depois corrigiu o horário para 16 horas e 25 minutos. A polícia anotou a discrepância, mas decidiu verificar sua declaração mais tarde. Aiden Reed, irmão de 15 anos de Jacob, também ficou sob suspeita da polícia. Ele disse que estava no treino de futebol naquele momento, mas seu álibi ainda não havia sido confirmado. Também se revelou que Aiden havia brigado com Jacob na manhã do mesmo dia por causa de um brinquedo. Os investigadores decidiram não descartar por enquanto o ciúme entre os irmãos como possível motivo. Primeiro, a polícia se concentrou nos suspeitos óbvios. O irmão mais velho, Aiden Reed, foi o primeiro a ser verificado. Jacob havia recebido recentemente um brinquedo novo, um dinossauro de brinquedo caro, que Aiden havia pedido aos pais sem sucesso por vários meses. Na manhã do desaparecimento, os irmãos haviam brigado ferozmente exatamente por causa deste brinquedo. Mas Aiden insistia firmemente que havia ido direto ao treino após as aulas e negava ter encontrado seu irmão depois da escola. Outra pessoa que imediatamente despertou suspeita foi um homem sem teto conhecido pelos locais pelo apelido de Skipper. Foi ele quem, na manhã após o desaparecimento de Jacob, trouxe a carteira de Jacob a um posto de gasolina, afirmando tê-la encontrado no estacionamento. Skipper era conhecido da polícia por pequenos furtos, mas nunca havia sido ligado a crimes graves. Mesmo assim, a polícia decidiu investigá-lo mais detalhadamente. Aiden Reed havia brigado pela manhã com Jacob por causa do dinossauro. A polícia soube disso da mãe dos meninos, mas ainda não tinha confirmação de seu álibi. Um ponto importante era essa informação sobre uma câmera instalada perto do estádio da escola. A câmera poderia confirmar ou refutar a versão de Aiden, mas no primeiro dia da busca a polícia não teve tempo de examinar as gravações. As primeiras 24 horas da investigação estavam chegando ao fim. Às 21 horas e 30 minutos do dia após o desaparecimento de Jacó, a polícia descobriu uma evidência crucial: o dinossauro de brinquedo pelo qual os irmãos haviam brigado pela manhã. O brinquedo estava numa lixeira diretamente em frente à casa de Mark Ellison, o vizinho cuja declaração levantava cada vez mais dúvidas. Os policiais não tiraram conclusões precipitadas. Já haviam entendido que não estavam lidando apenas com um desaparecimento,
mas com algo muito mais complexo e confuso do que parecia à primeira vista. Uma hora antes do desaparecimento de Jacob, Aiden havia apagado todo o histórico de conversas em seu celular. O que exatamente o irmão mais velho estava tentando esconder, e isso estava relacionado ao desaparecimento? Especialistas da polícia recuperaram as mensagens apagadas de Aiden usando um backup na nuvem. O histórico de conversas era simples, típico de um adolescente de sua idade. Aiden brigava com seu pai sobre mesada. Recentemente, os pais haviam começado a controlar rigorosamente os gastos de Aiden. Agora ele tinha que se justificar perante seus amigos sobre por que não podia mais participar de suas atividades habituais. Mas entre as mensagens inofensivas, os policiais encontraram uma frase enviada poucas horas antes do desaparecimento de Jacob. Hoje, tudo vai se decidir. Esta frase pareceu suspeita aos investigadores, especialmente considerando o conflito matinal entre os irmãos. O treinador da equipe de futebol de Aiden, Steve Hanson, confirmou aos investigadores que o adolescente estava no treino, que havia começado às 15h45. Mas ao verificar as gravações de vídeo da câmera do estacionamento da escola, uma discrepância importante foi revelada. Aiden deixou o campo esportivo às 16h25, o que era 35 minutos antes do fim oficial do treino, porque Aiden havia mentido sobre o horário de sua saída permanecia unclear. O interrogatório de Aiden ocorreu na presença de seus pais. Aiden se comportou calmamente, embora suas respostas parecessem excessivamente cautelosas várias vezes. Primeiro ele explicou que após o treino havia esperado seus pais no estacionamento da escola, pois eles haviam prometido buscá-lo às 17h30. Então Aiden mudou sua declaração e disse que havia saído mais cedo porque estava cansado de esperar e decidiu caminhar para casa. A distância até casa era um pouco mais de 1 quilômetro, e o adolescente afirmava não ter visto Jacob no caminho. No entanto, uma câmera de vigilância na saída da escola registrou Aiden não indo em direção à sua casa, mas na direção oposta, para onde a carteira de Jacob foi posteriormente encontrada. Exatamente esta circunstância fez os investigadores reconsiderarem seriamente as palavras do irmão mais velho. Quando os policiais apontaram esta contradição para Aiden, ele ficou em silêncio e olhou atentamente para seus pés. Seu pai o advertiu enfaticamente a dizer apenas a verdade. Então Aiden explicou calmamente que havia ido à loja mais próxima para encontrar um amigo. O nome do amigo Aiden se recusou a revelar, invocando uma promessa. Os investigadores anotaram este momento separadamente, pois entenderam que o adolescente estava escondendo algo. À noite, a polícia recebeu uma ligação inesperada dos técnicos criminais. Na camisa de futebol de Aiden foi descoberto um grande rastro de argila marrom. Por si só isso não significaria nada, se não houvesse uma circunstância importante. A argila parecia visualmente similar àquela presente no local onde Jacob foi encontrado. A distância do estádio da escola ao túnel abandonado onde Jacob foi posteriormente encontrado era de cerca de 3,5 km. Os investigadores calcularam o tempo e determinaram que Aiden não poderia ter chegado lá a pé e voltado sem atrair atenção e chegar tarde em casa. Mesmo assim, a polícia não podia ignorar esta evidência. Com o consentimento dos pais, os sapatos de Aiden foram levados para um exame mais minucioso das amostras de solo. Os técnicos criminais coletaram amostras da camisa e as enviaram para análise laboratorial urgente. Enquanto esperavam os resultados, a investigação continuou interrogando os conhecidos do adolescente. Os professores descreveram Aiden como um estudante calmo e disciplinado, mas nas últimas semanas ele havia se tornado mais reservado e irritável. Colegas de classe disseram à polícia que Aiden sofria muito com os conflitos familiares e a falta de dinheiro, mas ninguém se lembrava de algo concreto que pudesse ligá-lo ao desaparecimento de seu irmão. Às 22h15 do mesmo dia, o laboratório comunicou os resultados da análise. A argila da camisa de Aiden, apesar da semelhança externa, diferia significativamente em sua composição mineral das amostras coletadas no túnel abandonado. Isso significava que a versão de que Aiden havia visitado este local no dia do desaparecimento de Jacob não foi confirmada. Mesmo assim, os investigadores não puderam descartar todos os momentos suspeitos contra Aiden, já que o adolescente obviamente ainda escondia algo.
Os policiais entenderam que precisavam confirmar ou refutar definitivamente seu álibi usando câmeras de vídeo e descobrir o nome do misterioso amigo com quem Aiden havia se encontrado naquele dia. No momento, Aiden permanecia uma figura importante na investigação, embora os investigadores agora tendessem mais à suposição de que ele não estava diretamente envolvido no desaparecimento de seu irmão. Suas ações requeriam explicação, mas uma conexão direta com o crime não era mais evidente. A polícia decidiu intensificar a vigilância do adolescente, pois agora era necessário descobrir o que exatamente ele ainda escondia dos investigadores. Enquanto as investigações se concentravam em Aiden, a polícia examinava paralelamente a família Reed como um todo. Uma das primeiras estranhezas que chamou a atenção dos investigadores foi a frequente troca de fechaduras na casa da família. Nos últimos 6 meses, isso havia acontecido 3 vezes. A família explicou isso com preocupação pela segurança, mas os detalhes dessas preocupações não foram totalmente revelados. No entanto, a investigação posterior rapidamente revelou as circunstâncias familiares. Os investigadores obtiveram acesso aos relatórios financeiros da família e descobriram um número considerável de dívidas. A família Reed estava forçada a penhorar tecnologia e utensílios domésticos numa casa de penhores local para cobrir despesas urgentes. Segundo informações da casa de penhores, Joseph Reed, pai de Jacob, regularmente levava eletrônicos caros para lá: laptops, tablets e consoles de jogos. Tudo isso foi penhorado várias vezes, com soma de crédito e juros crescentes. Nos documentos da casa de penhores foi anotado que a última visita do pai havia ocorrido apenas 2 dias antes do desaparecimento de Jacob. Os vizinhos interrogados pela polícia também confirmaram os problemas na família. Em suas declarações, contaram que nos últimos meses haviam ouvido regularmente vozes altas e brigas que aconteciam tarde da noite. A vizinha Caroline Miller, que morava uma cerca adiante da família Reed, especificou que numa noite ela ouviu claramente Joseph dizer alto à sua esposa: "Se isso continuar assim, vou entregá-lo àqueles que cuidarão melhor dele." Os investigadores convidaram os pais para uma conversa separada. Joseph Reed parecia visivelmente nervoso, enquanto sua esposa Julia se mostrava mais confiante. Primeiro, Joseph negou dificuldades financeiras sérias e afirmou que os objetos penhorados eram uma medida temporária e a situação estava sob controle. Quando os detetives perguntaram diretamente sobre a frequente troca de fechaduras, Julia respondeu, olhando para seu marido, que houve uma tentativa de arrombamento alguns meses antes, após o que ela se preocupou com a segurança da casa e de seus entes queridos. Numa verificação pela polícia, no entanto, descobriu-se que nenhum relatório oficial sobre tentativas de arrombamento havia sido registrado pela família Reed na delegacia local. Os investigadores suspeitaram de um possível motivo para o desaparecimento de Jacob. Dificuldades financeiras poderiam ter levado alguém do círculo da família a um passo desesperado por resgate. Esta versão, no entanto, rapidamente perdeu relevância. Desde o desaparecimento do menino, nenhuma única ligação com demandas de dinheiro havia chegado à família. Mesmo assim, a investigação continuou examinando o incidente com as brigas noturnas. As ameaças do pai registradas pelos vizinhos soavam sérias. A frase "vou entregá-lo àqueles que cuidarão melhor" tornou-se motivo para verificar cuidadosamente todos os contatos de Joseph Reed nos últimos meses. Os detetives conduziram uma análise detalhada das ligações e correspondência dos pais, sem encontrar um contato suspeito que pudesse indicar preparação de uma entrega ou acordo secreto. As ameaças aparentemente eram uma reação emocional aos problemas familiares que não foram confirmadas por ações práticas. Mas o fato de tais declarações em si levou a investigação à conclusão: as relações na família estavam tensas e difíceis muito antes do desaparecimento de Jacob, o que inevitavelmente deveria afetar a atmosfera geral da casa e o comportamento de seus membros. Na noite do mesmo dia, quando parecia que a investigação havia esgotado todos os rastros na família Reed, o departamento técnico da polícia registrou uma ligação incomum recebida no celular de Joseph. A ligação veio de um número não registrado e não identificado. O autor da ligação não se apresentou e disse apenas uma palavra quase sussurrando: túnel. Esta ligação mudou bruscamente o curso das investigações.
A polícia imediatamente tomou controle do telefone de Joseph Reed e iniciou uma verificação técnica. A voz do autor da ligação era masculina, mas sua identidade não pôde ser estabelecida imediatamente. Também permaneceu unclear, porque ele havia ligado especificamente para o pai e o que este único termo significava. A família Reed estava extremamente perturbada. Joseph assegurou à investigação que não havia reconhecido a voz do autor da ligação. Julia, por outro lado, afirmou não ter ideia de quem poderia ter feito tal ligação e por quê. Ambos os pais foram aconselhados a permanecer em casa e informar a polícia sobre todos os contatos subsequentes. Neste momento, a atenção dos investigadores voltou-se novamente para o ambiente externo da família. Foi decidido rastrear imediatamente esta ligação para obter pelo menos uma pista sobre o autor da ligação. O pai de Jacó tornou-se uma figura-chave das investigações por outra razão. Ele poderia saber mais do que disse a polícia sem perceber isso. A investigação manteve a família ainda sob a sombra de suspeita, embora não houvesse evidências diretas de seu envolvimento no desaparecimento. Mesmo assim, estava claro para a polícia. Alguém próximo à família sabia muito mais do que dizia e possivelmente estava conectado às circunstâncias que levaram ao desaparecimento de Jacob. O andarilho, conhecido pelos locais pelo apelido de Skipper, tornou-se uma nova figura importante na investigação do desaparecimento de Jacob. Anteriormente, ele havia levado a carteira do menino ao posto de gasolina, afirmando tê-la encontrado por acaso numa lixeira. Até agora, este detalhe não tinha explicação clara e despertava suspeita da polícia. Os investigadores solicitaram as gravações das câmeras de vigilância do posto de gasolina onde Skipper havia descoberto a carteira. O exame da gravação de vídeo trouxe resultados inesperados. Na noite do desaparecimento, por volta das 18h32, a câmera registrou um adolescente que foi até a lixeira e jogou um pequeno objeto dentro. A análise da gravação de alta resolução confirmou que se tratava da carteira de Jacob. Skipper apareceu apenas 1 hora depois, encontrou a carteira por acaso e a levou. A polícia imediatamente conduziu o reconhecimento facial do adolescente registrado no vídeo. O sistema o reconheceu como Joe Lamb, um amigo de 11 anos de Aiden, que Aiden já havia mencionado em suas declarações. Parecia que os investigadores haviam encontrado uma pista importante que poderia esclarecer o mistério sobre o paradeiro da carteira e o papel dos amigos de Aiden neste assunto. Quando os policiais verificaram as informações, no entanto, depararam-se com uma contradição que novamente os desviou do caminho certo. A gravação de vídeo mostrava o horário de 18h32. Neste momento, Aiden já estava seguramente em casa. Isso foi confirmado por seus pais e vizinhos que o viram na casa. Agora Joe Lamb precisava ser encontrado urgentemente para entender seu papel nesta situação e seus motivos. A busca por Joe Lamb durou o dia todo. Os investigadores visitaram sua casa, mas a porta foi aberta pela mãe do adolescente, que estava sinceramente surpresa e preocupada com a visita da polícia. Ela informou que Joe estava há vários dias na casa de sua avó na província vizinha e não havia retornado à cidade nem no dia do desaparecimento nem depois. Isso também foi confirmado pelos dados GPS do telefone de Joe, fornecidos pela mãe. Os investigadores asseguraram-se de que o adolescente na gravação de vídeo apenas se parecia externamente com Joe, mas fisicamente não podia ser ele. Agora, a investigação retornou novamente ao ponto de partida, pois a identidade do adolescente da câmera de vídeo precisava ser esclarecida. Ao mesmo tempo, foi verificada essa informação se Skipper poderia ter tido algum contato com a família ou seu círculo. Interrogatórios adicionais e a verificação de sua rota, no entanto, provaram sua inocência. Skipper havia realmente encontrado a carteira por acaso e decidiu levá-la ao posto de gasolina sem saber do desaparecimento de Jacob. Os policiais haviam perdido muito tempo verificando a versão com Joe Lamb, mas agora esta versão foi oficialmente fechada. O adolescente que o sistema de reconhecimento facial havia identificado erroneamente revelou-se ser uma pessoa completamente diferente, que não tinha relação direta com a família Reed e seu círculo. A polícia concluiu que a carteira havia sido colocada intencionalmente por uma terceira pessoa, cuja identidade permanecia desconhecida por enquanto. No final da noite, o treinador da equipe de futebol, Steve Hanson, apareceu voluntariamente na delegacia e informou que havia encontrado uma evidência importante.
Ele entregou à polícia uma foto em grupo da equipe tirada um dia antes do desaparecimento de Jacob. Na foto estava claramente visível que no tênis direito de Aiden havia a mesma mancha de argila marrom que anteriormente havia despertado suspeita dos investigadores. Os especialistas imediatamente compararam a amostra de argila da foto com os dados obtidos no laboratório. Os resultados foram claros. Esta argila não tinha nada a ver com o local onde Jacob foi encontrado. Tratava-se de argila comum do estádio da escola, onde apenas uma semana antes haviam sido realizados trabalhos de reparo no gramado. Assim, a versão de possível envolvimento de Aiden no desaparecimento de Jacob foi definitivamente fechada. A investigação estava convencida de sua completa inocência. Agora, a atenção dos investigadores concentrou-se totalmente na misteriosa ligação que havia chegado ao telefone de Joseph Reed com a palavra túnel. O autor desconhecido da ligação obviamente tentava comunicar algo e os policiais entenderam que ele agora era a chave para todo o mistério dos acontecimentos. Os próximos dias da investigação deveriam dar respostas às questões mais importantes. A investigação precisava descobrir quem exatamente havia ligado e por que havia usado exatamente esta palavra. Desta informação dependia o esclarecimento de todas as circunstâncias do desaparecimento de Jacob Reed. Enquanto os policiais tentavam identificar o adolescente que havia jogado fora a carteira de Jacob, a atenção dos investigadores deslocou-se imperceptivelmente para uma pessoa cujo comportamento desde o início era enigmático. Mark Ellison, o vizinho da família Reed, o mesmo que primeiro deu declaração à polícia e se confundiu nos detalhes. Num novo interrogatório, os investigadores fizeram-lhe perguntas de controle sobre o local onde Jacob foi encontrado. Ellison respondeu com confiança que a altura do túnel era 2,47 metros. Tal precisão pareceu suspeita até para detetives experientes. Quando perguntado de onde conhecia tais detalhes, Ellison hesitou e respondeu que uma vez se interessara por este local por curiosidade. Mas sua voz e olhar traíam nervosismo. Com base nisso, a investigação decidiu, com seu consentimento, conduzir uma inspeção preliminar da casa de Ellison. No porão, a polícia encontrou um medidor de distância a laser profissional, um dispositivo que mede distâncias com precisão milimétrica. A presença de tal dispositivo em si não era ilegal, mas parecia incomum para alguém que afirmava se ocupar com reparos domésticos comuns. Além do medidor de distância, outro detalhe chamou a atenção dos detetives. Entre os documentos apresentados para a inspeção estava um extrato de um pedido da Amazon feito 2 meses antes. Tratava-se de móveis infantis, um pequeno armário e uma cama. O estranho era que o pedido não estava no nome do próprio Mark, mas no nome Jacob E. Os investigadores não puderam ignorar o fato de que as primeiras letras do nome e sobrenome de Jacob Reed coincidiam com o nome indicado no pedido. No interrogatório subsequente, Ellison explicou calmamente que os móveis infantis haviam sido pedidos para um quarto de hóspedes. Mas suas palavras contradiziam os fatos que a polícia havia descoberto anteriormente. Na casa de Ellison não havia sinais de reforma de um quarto para hóspedes ou outra área residencial. Os móveis infantis estavam na garagem, ainda na embalagem original. Os investigadores insistiram em explicações. Por que os móveis foram pedidos no nome Jacob E? Ellison afirmou que foi apenas um erro da loja online que ele não havia corrigido. Mas numa verificação com o atendimento ao cliente da Amazon, ficou claro que o comprador havia inserido o nome ele mesmo ao fazer o pedido. Ellison se enredava cada vez mais, e a investigação começou a entender que ele tinha motivos para esconder fatos da polícia. Para dissipar a suspeita, Ellison ofereceu voluntariamente suas amostras de DNA à polícia. Especialistas forenses verificaram essas amostras imediatamente com um teste primário rápido. Os resultados chegaram na noite do mesmo dia e foram negativos. O DNA de Ellison não coincidia com nenhum dos rastros encontrados no brinquedo dinossauro que havia sido anteriormente apreendido da lixeira. Por um breve momento, isso pareceu uma prova convincente de sua inocência. Mas a polícia decidiu mesmo assim ser cautelosa e conduzir um exame mais minucioso do objeto. Exatamente esta decisão, mais tarde, mudou completamente a atitude em relação à evidência. O legista fez uma descoberta perturbadora ao examinar o brinquedo sob um microscópio laboratorial potente.
A superfície do dinossauro de brinquedo havia sido cuidadosamente tratada com um agente contendo cloro. Todos os rastros de DNA estranho haviam sido removidos quimicamente de forma proposital. Isso questionou o teste de DNA rápido anterior, que agora parecia sem sentido. Os especialistas concordaram. O dinossauro foi intencionalmente limpo com cloro para apagar qualquer rastro. Os investigadores não puderam deixar de se perguntar: se Ellison é inocente, por que limparia um objeto que está diretamente relacionado ao desaparecimento de Jacob? Assim, Mark Ellison deixou de ser apenas um vizinho observador e tornou-se uma pessoa que obviamente sabia muito mais sobre detalhes e evidências do que havia admitido anteriormente. Embora a polícia ainda não pudesse nomear seus motivos, todos os sinais indiretos apontavam para ele. Ellison recebeu oficialmente o status de suspeito. Sua casa foi isolada e a investigação se preparou para uma busca abrangente. A polícia estava ciente de que cada detalhe na casa de Ellison poderia fornecer a chave para esclarecer os acontecimentos. Enquanto o motivo permanecia oculto e ninguém conseguia entender quais intenções o vizinho tinha em relação a Jacob, a investigação concentrou-se na preparação do próximo passo, um exame completo da casa e do ambiente do suspeito. Agora era necessário descobrir o que exatamente Mark Ellison escondia e que relação ele tinha com os acontecimentos. A polícia não duvidava mais de que o fim desta história confusa dependia dele. Enquanto a polícia se preparava para uma busca abrangente na casa de Mark Ellison, Julia Reed inesperadamente voltou a chamar a atenção dos investigadores. Ao verificar os registros telefônicos, os investigadores notaram um detalhe incomum. No dia do desaparecimento de Jacob, Julia fez 3 ligações curtas para Ellison. As ligações foram registradas às 14 horas e 2 minutos, 14 horas e 15 minutos e 14 horas e 21 minutos. A duração de cada ligação não passou de poucos segundos. Julia, convocada para uma conversa, pareceu visivelmente surpresa quando os investigadores lhe informaram esta informação. Ela explicou que não conseguia se lembrar dessas ligações e então supôs que provavelmente havia discado o número por engano ao tentar ligar para outra pessoa. Em sua voz soava confiança, mas a polícia ainda duvidava da veracidade de suas explicações. 3 ligações acidentais consecutivas para a mesma pessoa dentro de 20 minutos pareciam improváveis. Os investigadores perguntaram diretamente a Julia se ela não havia tentado contactar Mark para pedir-lhe para cuidar de Jacob ou Aiden. Julia negou categoricamente esta possibilidade. Insistiu que mal conhecia Ellison, exceto por cumprimentos breves na rua. Os investigadores, no entanto, estabeleceram que Julia e Mark eram vizinhos há quase 3 anos. E mesmo que não mantivessem contato próximo, certamente se conheciam bem o suficiente para não confundir o número de telefone. Isso despertou suspeita da polícia de que Julia poderia estar escondendo algo ou simplesmente não sendo completamente honesta com as autoridades. Mesmo assim, Julia repetiu com confiança que não havia dado pedidos ou instruções concretas ao vizinho. Os investigadores decidiram aceitar suas palavras por enquanto, mas marcaram Julia como uma pessoa que obviamente não revelava toda a verdade. No mesmo dia, apareceu num blog local uma postagem baseada em rumores que afirmava que supostamente havia existido um caso entre Julia e Mark Ellison. O autor do blog baseou-se nas palavras de vizinhos anônimos que afirmavam ter visto Julia e Mark conversando na rua tarde da noite. A polícia não podia deixar tais rumores sem atenção, pois isso poderia explicar o comportamento estranho de ambos. Para verificar esta versão, os investigadores solicitaram um extrato detalhado das contas telefônicas de Julia e Mark dos últimos 3 meses. A análise dos dados, no entanto, não confirmou correspondência por SMS ou outros sinais indiretos de relacionamento pessoal. A investigação concluiu que esta versão era mais uma pista falsa e a fechou temporariamente para voltar sua atenção a evidências mais concretas. Enquanto isso, o exame técnico continuou na casa de Mark Ellison. Uma descoberta inesperada foi feita na secretária eletrônica de seu telefone fixo. Especialistas da polícia conseguiram recuperar um rascunho gravado, mas não enviado, de uma mensagem de voz. Na gravação ouvia-se claramente uma voz feminina, calma, mas ligeiramente tensa, que dizia: "Por favor, ligue quando vir Jake chegando em casa." Esta mensagem não foi enviada, mas estava no status rascunho. A polícia imediatamente comparou a voz com a de Julia Reed.
mas não obteve conclusão rápida. As vozes eram similares, mas para confirmação precisa era necessária análise espectral, que levava tempo. Esta descoberta mudou significativamente a situação. Se a voz realmente pertencia a Julia, sua explicação sobre ligações acidentais desmoronaria completamente. Se a voz fosse estranha, no entanto, significava que havia outra mulher no caso, cujo papel era completamente unclear. Enquanto a voz não fosse identificada, a polícia decidiu temporariamente deixar de lado os momentos suspeitos ativos contra Julia e designá-la nos documentos como testemunha cuja declaração necessitava verificação adicional. Além disso, os investigadores se prepararam para uma fase importante da investigação. Receberam autorização oficial para busca minuciosa na casa de Mark Ellison, incluindo verificação da presença de sala ou quarto secreto. A polícia suspeitava que a descoberta desta sala poderia dar pistas importantes sobre os eventos relacionados ao desaparecimento de Jacob. Assim, as principais tarefas para a próxima fase da investigação permaneceram a identificação da voz feminina da secretária eletrônica e o exame completo da residência de Mark. Julia Reed temporariamente ficou em segundo plano, mas a investigação não se apressou em removê-la definitivamente da lista, aguardando os resultados da análise espectral. A investigação se aproximava de seu clímax, e cada próxima pista poderia ser decisiva. Na casa de Mark Ellison começaram medidas operacionais extensas. Os investigadores inspecionaram cada quarto, mas atenção especial chamou o porão. Lá foi descoberta uma construção incomum, uma parede de gesso acartonado que se diferenciava claramente das outras. Os policiais a derrubaram, removendo cuidadosamente os painéis, e diante deles se apresentou uma imagem que chocou até agentes experientes. Atrás da parede falsa escondia-se uma pequena sala cuidadosamente arrumada. Era uma cópia quase completa do quarto de Jacob Reed. As mesmas cores de parede, móveis similares e até detalhes de decoração idênticos. O mais chocante era que numa prateleira estava um brinquedo, um dinossauro de plástico, exatamente igual ao brinquedo favorito de Jacob que havia sido encontrado anteriormente na lixeira. A investigação imediatamente convocou Mark Ellison para explicações. Ele, que até então havia permanecido calmo, ficou visivelmente pálido ao ver a parede desmontada. Começou a se justificar de forma insegura, dizendo que havia apenas ajudado a família Reed com renovação, e a sala supostamente era destinada a Jacob a pedido da mãe de Jacob. Os policiais, no entanto, rapidamente descobriram que todos os móveis eram novos, pedidos pelo próprio Ellison, e não tinham nada a ver com a residência real da família Reed. Quando os investigadores apresentaram evidências ao vizinho de que os móveis haviam sido comprados recentemente e especificamente no nome Jacob e Zrenia Ellison não encontrou palavras adequadas e ficou em silêncio. Não tentou mais negar o fato de que havia arrumado esta sala ele mesmo, embora se recusasse a explicar por que precisava fazer uma cópia completa do quarto de Jacob. Enquanto isso, os técnicos criminais começaram o exame cuidadoso da sala. Numa das paredes descobriram várias impressões digitais distintas pertencentes a um adulto, bem como uma menor que obviamente pertencia a um adolescente. Uma verificação inicial na base de dados imediatamente excluiu que fosse a impressão digital de Jacob. A polícia suspeitou que outra pessoa poderia ter estado na sala, possivelmente outra pessoa que ainda não havia aparecido no caso. Esta descoberta confundiu a investigação por várias horas. Os agentes começaram até a verificar versões sobre possível outro sequestrado ou outra testemunha desconhecida. Parecia que a investigação poderia novamente entrar num beco sem saída devido à incerteza com esta impressão digital. Os agentes começaram a comparar a impressão com dados de todos os conhecidos da família Reed e de Ellison. Um laboratório técnico criminal especial foi chamado para acelerar o processo de identificação. Enquanto a polícia aguardava os resultados, o próprio Ellison sentava numa sala separada sob observação e mantinha calma visível, embora a tensão fosse evidente através de seus gestos e movimentos. A investigação não duvidava mais de seu envolvimento, mas era necessário esclarecer todos os detalhes dos acontecimentos. Tarde da noite deste dia, especialistas do Departamento Federal de Investigação Criminal relataram resultados inesperados e ao mesmo tempo alarmantes. Após exame mais minucioso e cuidadoso, revelou-se que a misteriosa impressão digital, desconhecida, na parede,
realmente pertencia a Jacob Reed. Originalmente, a impressão havia sido distorcida pela umidade na sala, razão pela qual o programa de reconhecimento não a identificou imediatamente. Agora, a situação mudou drasticamente. Tornou-se completamente claro que Jacob havia passado pelo menos vários dias nesta sala oculta. Além disso, os legistas, após combinar todas as evidências e condições da sala, oficialmente concluíram que Jacob havia passado 4 dias no porão da casa de Ellison. A investigação estabeleceu a data exata em que Jacob não estava mais vivo. Aconteceu no dia 14 de maio. Assim, a versão de que o menino foi levado imediatamente ao túnel após seu desaparecimento provou-se completamente insustentável. Agora os investigadores entenderam claramente que Ellison havia escondido Jacob em sua casa e disfarçado isso cuidadosamente. O vizinho tornou-se definitivamente o principal suspeito. Devido a essas circunstâncias, os agentes começaram um exame ainda mais detalhado de toda a casa de Ellison. A polícia procurava todas as evidências escritas ou digitais que pudessem ajudar a entender seus motivos e intenções. Interesse especial foi dado a um possível diário ou registros do suspeito que pudessem revelar detalhes de seu plano. A investigação se aproximava da solução do principal mistério deste caso confuso, mas entendia que ainda havia alguns passos importantes a serem dados até o esclarecimento completo. Agora todo o foco da investigação concentrou-se na descoberta dos registros de Ellison e no esclarecimento da verdadeira razão que o levou a tal ato. Na manhã cedo, os investigadores continuaram a busca minuciosa na casa de Mark Ellison. Na garagem foi encontrado entre caixas velhas com a inscrição Impostos 2022, um caderno gasto. Era um diário, descrito com uma caligrafia limpa e pequena. Dentro, os policiais encontraram registros que os forçaram a reavaliar completamente a personalidade do suspeito. Cada página do diário era dedicada a Jacob. Mark anotava literalmente tudo: o horário diário, as rotas do ônibus, a comida favorita e até os hábitos do menino. Em algumas páginas estavam registrados detalhadamente fragmentos de conversas que Ellison havia ouvido através da janela aberta do quarto de Jacob. Estes registros foram feitos regularmente nos últimos 9 meses. A polícia entendeu que o vizinho coletava informações as mais detalhadas possível e aparentemente tinha um objetivo concreto. Mas o próprio Ellison insistia durante o interrogatório que apenas se interessava por psicologia e registrava as observações exclusivamente por interesse pessoal. Os investigadores, no entanto, entenderam imediatamente que isso era apenas uma tentativa desajeitada de justificação. Ao examinar o diário, uma frase que aparecia repetidamente chamou a atenção especial: nova família. Segundo os registros, Ellison planejava criar uma família segundo sua concepção ideal, e Jacob deveria ser parte dela. O diário mostrava que Mark havia pensado cuidadosamente no cenário do sequestro e da vida subsequente com Jacob. Ele descrevia situações como se já tivessem acontecido e fantasiava sobre cafés da manhã juntos, passeios e caminhadas. Os investigadores exigiram explicações, mas Ellison permaneceu obstinadamente em silêncio e tentava manter-se distante e calmo. Em seu comportamento havia confiança na própria intocabilidade. Os detalhes do diário, no entanto, não lhe permitiam mais se esconder atrás da máscara do vizinho que acidentalmente se envolveu no centro dos eventos. Adicionalmente, um detalhe confundiu os investigadores. No diário era mencionada repetidamente uma terceira pessoa, alguém com o nome ou designação M. Mark o descrevia como amigo de Jacob, o que levou a polícia a supor a existência de um cúmplice ou segunda pessoa envolvida nos eventos. A polícia passou várias horas tentando estabelecer a identidade deste misterioso M, swingando listas de colegas de escola de Jacob, vizinhos e todos os conhecidos de Ellison. Mais tarde, no entanto, revelou-se que nenhuma pessoa real com esta designação existia. M era apenas uma figura fictícia criada pela consciência de Ellison, possivelmente parte de suas fantasias estranhas sobre vida familiar ideal. Esta versão foi rapidamente descartada quando a polícia percebeu que estava perdendo tempo valioso mergulhando nas fantasias do suspeito. A descoberta mais importante e perturbadora aguardava os investigadores na última página do diário. Lá, sob a data do desaparecimento de Jacob, estava um registro feito no meio da noite.
às 3h12 da manhã. Mark havia escrito apenas uma frase que se tornou a evidência mais importante do caso: "Se tudo der errado, o túnel." Estas palavras tinham um significado decisivo, pois foram escritas muito antes da polícia descobrir Jacob. Tornou-se óbvio que Mark Ellison considerava o túnel desde o início como plano de emergência, caso seus planos falhassem. Exatamente esta descoberta confirmou que as ações de Ellison foram cuidadosamente planejadas e não acidentais. Seu motivo, no entanto, permaneceu unclear e incompreensível até o fim. A investigação registrou apenas um detalhe óbvio. O suspeito estava obcecado com a ideia de criar uma família ideal. Qual era seu objetivo final permaneceu desconhecido por enquanto, e a polícia não se apressou em anunciar isso antes do fim das investigações. Agora os investigadores se concentraram na busca de evidências adicionais que pudessem fortalecer sua posição no tribunal. Um passo importante foi o exame dos pneus da picape de Mark Ellison para compará-los com os rastros encontrados perto do túnel. Se a correspondência fosse confirmada, seria a prova final de sua presença no local onde Jacob foi posteriormente encontrado. Mark Ellison foi temporariamente preso oficialmente e sua casa foi lacrada. Os policiais entenderam que a parte final da investigação estava próxima e todas as forças foram direcionadas para fundamentar a acusação com evidências irrefutáveis. A história se aproximava lenta, mas seguramente, de seu fim. E agora a investigação precisava apenas colocar os pontos finais neste caso assustador. Após uma semana de espera e verificações incontáveis, o laboratório da Polícia Montada Real do Canadá confirmou a evidência principal. Os rastros de pneus descobertos na entrada do túnel coincidiam perfeitamente com o perfil da picape de Mark Ellison. Esta era a prova irrefutável que os investigadores esperavam. Sob o peso dos fatos irrefutáveis, Ellison não podia mais negar o óbvio. Num dos últimos interrogatórios, finalmente confessou. Segundo suas palavras, queria dar a Jacob uma vida melhor. Estava obcecado com a ideia de criar uma família que se aproximasse do ideal. Exatamente por isso havia construído a sala secreta no porão, uma cópia do quarto do menino, e cuidadosamente coletado informações sobre seus hábitos e preferências. Jacob, no entanto, não aceitou as condições que lhe foram oferecidas. Não queria se adaptar à nova realidade e se recusava a chamar Ellison de papai. Isso levou Ellison ao desespero e incerteza. Na noite do dia 14 de maio, administrou um sedativo ao menino para acalmá-lo. Mas uma dose mal calculada causou depressão respiratória. Quando Mark percebeu o que havia feito, decidiu esconder o acontecido. Em pânico, carregou Jacob na picape e o levou ao túnel ferroviário abandonado. Lá encenou uma situação que deveria parecer acidental, esperando ganhar tempo e evitar suspeitas. Após a confissão de Ellison, a investigação recebeu confirmações adicionais de suas declarações. Na manga da jaqueta escolar de Jacob foi encontrado o DNA de Ellison. Este rastro não havia sido lavado e era a prova final de contato físico. Confirmação adicional veio de uma gravação das câmeras de vigilância da rodovia 16. A câmera de vídeo registrou claramente a picape de Ellison dirigindo em direção ao túnel às 2h47 da madrugada. A correspondência das gravações das câmeras com as informações do diário do suspeito confirmou o horário exato de sua partida de casa. A distância da casa de Ellison ao local onde o menino foi encontrado era de cerca de 3,5 km, e este trajeto levava exatamente 6 minutos. Os investigadores puderam reconstruir os eventos quase minuto a minuto. Todos os detalhes do crime agora se encaixavam numa imagem unificada e compreensível. No dia da prisão, quando a polícia conduzia uma última busca na garagem, Mark repentinamente saiu de seu estupor. Percebendo que não havia saída, tentou abrir um galão de gasolina e ameaçou incendiar o local. Os investigadores sabiam que não podiam ceder. Aproximaram-se cuidadosamente do suspeito e tentaram acalmá-lo enquanto Ellison gritava que tudo havia acabado e que não aguentava mais a pressão. As negociações tensas duraram vários minutos, até que Ellison finalmente desistiu, colocou o galão no chão e deixou as mãos caírem. Este foi o último episódio de sua resistência. O julgamento de Mark Ellison começou em novembro de 2024.
Apesar das evidências detalhadas e da confissão do próprio Ellison, alguns detalhes de seu motivo nunca foram completamente tornados públicos. Psicólogos explicaram o comportamento de Ellison durante o julgamento com o desejo compulsivo de criar uma família que considerava ideal. A razão exata para tal escolha exatamente deste túnel, no entanto, permaneceu oculta do público geral e foi incluída na parte confidencial dos arquivos. No dia 20 de novembro de 2024, Mark Ellison foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional antecipada. Após a sentença, foi levado à prisão de Wabash, onde deveria passar o resto de sua vida. As investigações foram oficialmente concluídas. A polícia fechou todas as versões e pistas falsas que haviam surgido anteriormente. O irmão mais velho de Jacob, Aiden, foi completamente inocentado e declarado inocente. O sem-teto, com o apelido Skipper, foi classificado como testemunha casual que não tinha nada a ver com o crime. Os momentos suspeitos contra o pai de Jacob também se provaram falsos e foram descartados. A única coisa que permaneceu em segredo foi o motivo psicológico final que explicava por que Ellison havia escolhido exatamente aquele túnel para completar seu plano. Especialistas apenas supuseram cautelosamente que isso estava relacionado à tentativa de Mark de inconscientemente retornar à sua própria infância. Mas esta questão permaneceu definitivamente na parte confidencial dos arquivos. Assim terminou uma das histórias mais sensacionais e trágicas do subúrbio de Dalewood. A investigação havia cumprido sua tarefa, restaurado a justiça e esclarecido todas as questões-chave, deixando apenas um detalhe sem resposta final. Mas exatamente este detalhe ainda causará discussões e debates por muito tempo entre aqueles que estavam familiarizados com esta investigação.